Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz o texto: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler juntos outra vez? Vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Senhor, te agradecemos porque estamos na tua casa e podemos te adorar. Quando te adoramos, tu falas conosco através de cada parte do culto e de modo especial através da tua palavra. Queremos te pedir que isso novamente se cumpra nesta manhã, por meio do teu Espírito Santo, tu ilumines a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a verdade da palavra, que será meditada, e ajuda-me, ó Deus, também a ser fiel às Escrituras. Abençoa o teu povo, ó Deus, aqueles que estão de viagem, aqueles que estão enfrentando lutas, tu sabes todas as coisas, oramos por eles também, em nome de Cristo. Amém. A carta aos Gálatas é provavelmente a carta mais antiga do Antigo Testamento. Foi escrita por volta do ano 49. Digo provavelmente porque há uma discussão de que a primeira carta aos Tessalonicenses seja a mais antiga registrada no Antigo Testamento. Mas o que importa para nós nesta manhã é que o principal objetivo desta carta, de Paulo, ao escrever esta carta, foi tratar um problema que surgiu nos primeiros anos da fé cristã. Qual foi o problema? O que é necessário para que sejamos aceitos por Deus? O que é necessário para eu ser aceito pelo Senhor? Para que eu tenha um relacionamento real com Deus, um relacionamento de comunhão com Deus. Eu creio que você concorda comigo que essa é uma questão muito importante. Vou só pedir licença para pegar o meu lencinho. Eu tenho certeza que você, juntamente comigo, concorda que essa é uma questão muito importante. O que é necessário para que eu seja aceito por Deus? A questão específica trazida aqui nesta carta é se os novos convertidos, fossem eles judeus ou não judeus, os novos convertidos, eles podem somente crer em Jesus Cristo para serem aceitos por Deus, ou devem também guardar a lei de Moisés com as suas implicações, a circuncisão, que era o rito de admissão ao judaísmo, não é? Em outras palavras, o que Paulo está discutindo aqui, a questão que está sendo trazida através dessa carta, é se a fé em Jesus Cristo ela é suficiente para o relacionamento com Deus, ou é preciso algo mais. Esse é o ponto. Paulo ensinou aos Gálatas que a fé em Jesus Cristo é suficiente para que sejamos aceitos por Deus. Porém, havia um pensamento dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles que concordavam, sim, com a fé em Jesus Cristo, porém, adicionalmente, pensavam os judaizantes, esta fé deveria ser somada à prática da lei de Moisés.
E esse pensamento estava crescendo nas igrejas da Galácia, a ponto de Paulo confrontar os Gálatas, dizendo: olha, quando vocês pensam dessa maneira, Jesus Cristo e algo mais, a fé em Jesus Cristo e algo mais, vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres que norteava a vida de vocês antes de conhecerem o Evangelho. No capítulo 4, verso 9, Paulo diz: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E ele vai mencionar: guardais dias, é isso que importa para vocês? Guardar dias, meses, tempos e anos, serem fiéis a um calendário religioso, litúrgico, isso é mais importante para vocês? E ele complementa dizendo: olha, eu receio, eu tenho medo, eu temo que o trabalho que eu realizei entre vocês tenha sido em vão. 4:11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Essa questão daquilo que era necessário para ser aceito por Deus era tão crucial para a fé cristã no primeiro século, e continua sendo para nós também, que lá no primeiro século a igreja convocou um concílio. Acabamos de orar pelo concílio realizado, nova diretoria da igreja presbiteriana do Brasil, né? A igreja naquela época convocou um concílio para tratar e para decidir sobre isso. Foi o primeiro presbitério da igreja cristã, primeira reunião de presbíteros, líderes de igrejas na cidade de Jerusalém, conforme está registrado em Atos capítulo 15. E a decisão do concílio referendou o ensino do apóstolo Paulo acerca da suficiência da fé em Jesus Cristo para sermos aceitos por Deus. Na carta de Paulo, na carta aos Gálatas, Paulo ensina essa verdade em todos os capítulos. No capítulo 1, Paulo diz que crer em Jesus Cristo e em algo mais é uma perversão do Evangelho. Olha ouça o que ele fala nos capítulo 1, versos 6 e 7. Admira-me que estáis passando depressa daquele que vos chamou da graça em Jesus Cristo para outro Evangelho. E ele continua: que não é outro, senão há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, crer em Jesus Cristo e em algo mais para ser aceito por Deus é uma perversão do Evangelho. E perversão, essa palavra aqui é muito interessante, é a ideia de mudar a essência. Aquilo que é essencial no Evangelho é a ideia de distorcer, corromper o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo afirma que somente a fé em Jesus Cristo, não a obediência à lei, é que justifica o homem diante de Deus. Capítulo 2, verso 16 diz assim: que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Pois por obras da lei ninguém é justificado. No capítulo 3, Paulo fala que a lei é apenas um aio. Pois eu vou explicar o que significa aio. É apenas um aio que conduz para Cristo. Capítulo 3, verso 24. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é um aio? O que é um aio? O aio é um pedagogo. E a palavra pedagogo significa guia de crianças. Guia de crianças, condutor de meninos. Então, aqueles que acham que se relacionando com a lei e cumprindo a lei, que não conseguem cumprir, esse é o problema, né? E cumprindo a lei, serão aceitos por Deus, essas pessoas são crianças,
são meninos, precisam de um aio. E o aio, que é a lei, que justamente nos mostra que nós não conseguimos cumprir a lei e que nós somente seremos aceitos por Deus em Jesus Cristo. Por isso este aio serve para nos levar a Cristo. No capítulo 4, Paulo afirma que Deus enviou seu Filho para nos resgatar da lei, para que nos tornássemos seus filhos. Verso 4 diz assim, 4:4, vindo porém à plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo de Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus, não pelo relacionamento com a lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Agora no capítulo 5, o versículo que nós lemos, Paulo faz uma associação muito interessante. Por quê? Ele associa a suficiência da fé em Cristo à liberdade. Suficiência da fé em Cristo à liberdade. Crer na suficiência da fé em Cristo é experimentar a libertação das doutrinas dos homens, das doutrinas humanas que querem nos escravizar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz o texto. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Crer em Jesus para sermos aceitos diante de Deus é uma libertação de doutrinas humanas. Crer na suficiência de Cristo é a graça de Deus. E aqueles que seguem penduricalhos, né? É crer em Jesus Cristo e mais alguma coisa. Crer em Jesus Cristo e mais acréscimos. São esses penduricalhos. Isso significa decair da graça. Ele fala isso no verso 3, do capítulo 5. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Crer em Jesus Cristo, na suficiência de Cristo, é a graça de Deus. Aqueles que creem em Jesus e mais alguma coisa, decaíram da graça. A liberdade em Jesus Cristo é aquilo que Paulo trata no capítulo 5. Ele diz que essa liberdade em Cristo, ela está ligada a 3 pontos aqui que eu quero discorrer rapidamente com vocês. É a liberdade da fé na justiça de Cristo. É a liberdade da fé que atua pelo amor. E é a liberdade da vida no Espírito. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes, porém, peronomútil, né? Não muitos. Então, vejamos então. Primeiro, a liberdade de Jesus, representada na liberdade da fé na justiça de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos aceitos por Deus, vou falar coisas aqui que são importantes para a nossa fé, mas não é isso que nos faz sermos aceitos por Deus. Participação nos trabalhos eclesiais, contribuição financeira na igreja, assistência a pessoas necessitadas, apoio a idosos, enfermos, pessoas em situação de vulnerabilidade, dar aconselhamento, acolher, todas essas ações são importantes, mas essas ações não nos fazem ser aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos por Deus, por aquilo que Deus faz fora de nós. É aquilo que Deus faz, não aquilo que nós fazemos. Deus enviou seu Filho a este mundo, que viveu uma vida de perfeita obediência e cumpriu a lei. Jesus, este Filho, morreu na cruz em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado.
É a obra de Cristo, a sua justiça. Ele que cumpriu a lei sendo justo e morreu na cruz para pagar a penalidade do nosso pecado. Pois nós temos o restante da obra dele, né? Que ele ressuscitou vencendo a morte, subiu aos céus, hoje está diante do trono do Pai, de onde intercede por nós. Né? Isso tudo é obra de Deus, mas a essência da obra de Deus, ele cumpriu a lei no nosso lugar e morreu para pagar o preço do nosso pecado. A justiça de Cristo, ela satisfez o Pai. A culpa do pecado foi lançada no Filho, nos concedendo perdão. Essa é a chamada salvação objetiva, é aquilo que Jesus fez fora de nós. Mas como que nós tomamos posse dessa salvação? O texto fala, pela fé. Olha o que diz o verso 5. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Estou lendo o versículo 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha que expressão, esperança da justiça que provém da fé. A nossa esperança está na justiça de Deus, que é a justiça de Cristo, que nós tomamos posse pela fé. Aquilo que Jesus fez fora de nós se internaliza na medida em que nós tomamos posse pela fé. É a salvação, a salvação objetiva se tornando subjetiva, interior. E é interessante porque esta fé pela qual nós tomamos posse daquilo que Jesus Cristo fez fora de nós, essa fé, diz a palavra, é dom de Deus, é dádiva do Senhor para nós, é presente. Olha o que Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que aquilo que Deus requer de nós, Ele nos concede. Essa é a mensagem bíblica. Deus nos amou. E deu seu filho morreu na cruz. E nós tomamos posse disso pela fé. Mas essa fé é dom de Deus. Ele nos concede. Aí eu começo a entender uma oração feita por Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um teólogo do quarto, quinto séculos. Ele disse assim, olha, preste atenção nesta oração de Agostinho, Aurélio Augustinho. Ele diz assim, Senhor, ordena-me o que quiseres. Coloca as tuas ordens diante de mim. Ordena-me o que quiseres. Me manda fazer o que tu queres, né? Mas dá-me o que me ordenas. Me manda fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Mas me ajuda, fortalece a minha vontade, o meu desejo, a minha alma, o meu coração, o meu pensamento. Fortalece a minha vida para que eu cumpra aquilo que o Senhor me manda fazer. Preciso de Ti, Senhor, para fazer o que deseja que eu faça. Por isso nós oramos a Deus. Às vezes a gente pensa que orar a Deus é sempre colocar as pessoas enfermas diante do Senhor, mas um objetivo muito importante da oração é que nós peçamos a Deus, Senhor, me ajuda a fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Ordena-me o que queres, mas dá-me o que me ordenas. Concede-me o que ordenas. Aí a gente entende, quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que é Deus quem efetua tanto em vós, tanto o querer, quanto o realizar. Ordena-me o que queres, mas concede-me
o que ordenas. Preciso de ti, Senhor. Então veja, a própria fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie dizendo, olha que fé enorme que eu tenho. Não, é dom de Deus. A liberdade da fé na justiça de Cristo. E agora a liberdade da fé que atua pelo amor. Verso 6 diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meus irmãos e irmãs, o nosso relacionamento com Deus, é por meio de um vínculo de amor. Deus nos amou e deu seu Filho para nos salvar. O relacionamento com Deus não é construído com base em barganhas. Conhece? Toma lá da cá. Eu faço e Deus me recompensa. Eu faço e Deus me recompensa. Eu obedeço e Deus me abençoa. Essa fé, ela é infantil. Ela é pueril. Pueril é uma palavra que vem do latim puerilis, que significa coisa de menino. Senhor, eu faço, o Senhor me abençoa. Isso é coisa de menino. É coisa de gente imatura. Esse tipo de relacionamento não é construído no amor. Um relacionamento que é construído no amor, vocês sabem disso. Um relacionamento construído no amor, ele encanta. O amor encanta, o amor atrai, o amor cativa, o amor empolga, o amor mobiliza a mente e o coração. É nessa experiência de amor, do amor de Deus, que nós encontramos o descanso em Jesus Cristo. Não é em outra experiência, é somente na experiência do amor de Deus que nós encontramos o descanso em Jesus Cristo. Por isso Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vocês estão cansados? Vocês vão encontrar descanso no amor do Pai. Vão encontrar descanso em mim. Aquele que experimenta o amor de Deus e o descanso em Cristo, entrega a sua vida voluntariamente ao Senhor. Somos libertados pelo amor voluntário do Pai, que deu seu Filho. Jesus, por sua vez, entregou sua vida voluntariamente por pecadores como nós. Jesus disse assim, ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Pense comigo, se o Pai e o Filho se guiaram pelo amor, a nossa vida com Cristo não pode ter outra motivação que não seja o amor. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Isso é infantil, isso é pueril, é imaturidade. Nós vamos fazer, eu vou fazer, eu tenho vontade de fazer. Eu sinto encantamento por fazer. Eu sinto atração por fazer, porque eu sou amado. E quem é amado, ama. Quem se sente de fato amado, ama. Eu vou servir a Deus em amor, porque eu sei que Ele não poupou o seu Filho por amor de mim. Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, está estudando a palavra, eu às vezes tenho essas experiências de encantamento. Falo, Senhor, que pensamento tão profundo.
Às vezes eu me pego assim, né, eu estou sentado, estou lendo, daqui a pouco aquela coisa vem na minha mente, né, eu fico pensando, fico meio zureta, né, e às vezes assim que acontece, quando você está meditando na obra de Deus, na sua verdade, as implicações dessa verdade, a profundidade dessa verdade, a abrangência dela, né? Você fica encantado. Paulo, ele estava escrevendo a carta aos Romanos, meditando na obra de Jesus Cristo, e a certa altura ele diz assim: ó profundidade da riqueza. Ele estava totalmente impactado, encantado. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O cantamento é fruto do amor de Deus em Cristo por nós. Agora, é importante, nós estamos caminhando para o final. Essa liberdade que nós temos em Cristo, da fé que atua pelo amor, no amor do Pai e o descanso do Filho, não é desculpa para pecarmos, né? Porque veja o que diz o verso 13 do capítulo 5. Irmãos, foste chamados à liberdade da fé na justiça de Cristo, a liberdade da fé que atua pelo amor. Fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, não useis a liberdade para pecar. Sede antes servos uns dos outros em amor. Liberdade que nós temos não é para pecar, é para compreender que nós somos amados e somos chamados também para amar, com sabedoria amar. E para finalizar então, a liberdade, essa é a liberdade da vida no Espírito. Verso 16 do capítulo 5 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, jamais satisfareis os desejos impuros que existem no coração. O chamado da liberdade em Cristo é para uma vida no Espírito. Isso não significa desculpa para pecar, porque o Espírito Santo não atua, ele não atende os desejos da nossa carne. O Espírito Santo, ele não está em nós para atender os desejos da nossa carne. Aqui no texto mencionados de obras da carne. Verso 19, é interessante a gente ler esses pecados que são aqui registrados, porque esses pecados ilustram aquilo que nós somos capazes de fazer, infelizmente, se nos afastarmos de Deus, se nos afastarmos de Cristo. Verso 19, ele diz assim: as obras da carne são conhecidas e são, olha os pecados ali listados: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, não são dominados por estas coisas. Eu concordo, eu estava lendo um comentário, né, alguns comentários, e um deles disse que esses pecados, eles são origem de muitas doenças que existem atualmente. Muitas doenças, muita violência que existe atualmente, muitas mortes são consequências
destes pecados. Né? E ele fazia essa separação, né? Ele disse assim, olha, por exemplo, prostituição, impureza sexual, bebedeiras, discórdias, contribuem para a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, contribuem esses pecados para a separação de famílias, para abandono dos filhos, contribui para a miséria financeira e espiritual. Outro grupo de pecados, idolatrias e feitiçarias, contribuem para o desconhecimento da revelação de Deus nas Escrituras. As pessoas seguem essas magias, né, essas ideias humanas, né, contribuem então para o desconhecimento de Deus nas Escrituras, manipulam as pessoas crédulas, fazem crescer a superstição e o medo. As pessoas se relacionam com a divindade através do medo, são ignorantes acerca de Deus, e isso gera medo. Todas as obras da carne são oriundas da velha natureza, sem Cristo. Privam as pessoas da liberdade de Jesus e da nossa própria realização pessoal. Pecados que se opõem à nossa própria realização como pessoas. Em contraste com as obras da carne, Paulo apresenta a vida libertadora no Espírito. Essa vida libertadora no Espírito, ela é revelada aqui no texto através do fruto do Espírito. Vamos lá para o versículo 22 do capítulo 5. Veja o fruto do Espírito. A gente vai ler esse fruto do Espírito, não é? Porque é algo que a gente realmente precisa guardar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade. Pode ser também generosidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos repetir aqui as virtudes do fruto do Espírito? Vamos lá? Vamos lá? Amor. Vamos lá, gente? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É muito interessante o fato de Paulo usar uma imagem aqui, né? Uma figura, uma analogia do fruto, para mencionar essas virtudes do Espírito Santo. Ele fala que essas virtudes são o fruto do Espírito, fruto no singular. Né? Isso permite realizarmos algumas observações interessantes. Indica que essas virtudes, né, quando fala de fruto, um fruto, né, a gente poderia associar, por exemplo, uma mexerica, né, que é uma mexerica com vários gomos. Poderíamos associar com um cacho de uvas, né, cacho com várias uvas, né, enfim. Mas expressa a ideia de unidade, que representa, essas virtudes, elas representam o caráter de Cristo. São diferentes aspectos do caráter de Cristo que o Espírito Santo produz em nós. É o Espírito. Na medida em que vamos tornando cada vez mais cheios do Espírito, vamos crescendo em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o caráter de Cristo. Vamos nos tornando, na medida em que essas virtudes se revelam na nossa vida, cada vez mais parecidos com Jesus. Então, essa ideia de unidade, de fruto no singular, que aponta para o caráter de Cristo, que é moldado em nós pelo Santo Espírito. Essa unidade também mostra que o crescimento numa virtude implicará no progresso da outra. Exemplo: quando eu cresço em amor, eu cresço também no restante. Eu cresço em alegria, paz,
paciência, generosidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, se eu decresço, é uma unidade. Se eu decresço em paciência, por exemplo, eu diminuo nas outras virtudes. Quando eu sou menos paciente, em outras palavras, quando eu sou impaciente, e às vezes este que vos fala é muito impaciente, né? Quando eu sou impaciente, eu percebo na minha vida que eu estou diminuindo em amor, em alegria, em bondade, em generosidade, em mansidão e domínio próprio. É a unidade do fruto do Espírito. Mas essa figura também nos permite lembrar que a obtenção de um fruto é um processo, né? É um processo. Como é que é esse processo? Alguém chega e lança a semente. Essa semente cresce. Aí o fruto começa a nascer, até a sua maturação, até estar pronto para ser colhido. Pois é exatamente essa a vida no Espírito. A obra do Espírito Santo. O Espírito implanta a fé em Cristo em nosso coração, e essa fé vai crescendo, crescendo continuamente, crescendo, rumo ao estágio de uma pessoa madura, que na Bíblia é chamada de medida da estatura da plenitude de Cristo. Vida no Espírito é vida que nos permite crescer no caráter de Jesus Cristo. Concluindo, quanto mais crescemos no caráter de Cristo, mais experimentamos a sua suficiência e a sua liberdade. Liberdade de uma fé exclusivamente na justiça de Cristo, na suficiência dessa justiça. De uma fé que atua pelo amor, motivada pelo amor, porque nós somos amados por Deus, Pai, Filho e Espírito. Então nós somos motivados a entregar a nossa vida a Deus também por amor. E uma vida no Espírito que se manifesta nesses frutos maravilhosos do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu desejo para você é que experimente a liberdade de Cristo. Não seja dominado por crenças, pensamentos, sentimentos e emoções que o escravizam e que a impedem de serem o melhor de você mesmo. Eu tomei conhecimento esses dias de uma história. Essa história ela está presente na tradição assídica. A tradição assídica é um movimento dentro do judaísmo. É a história do Rabino Súzia. Rabino Súzia. No seu leito de morte do Rabino Súzia, seus discípulos o viram chorando e perguntaram: Mestre, por que choras? Ele disse: tenho medo. Mas o Senhor viveu de uma forma tão piedosa, tão temente a Deus. Por que tem medo neste momento de se encontrar com o Senhor? Eu tenho medo de chegar diante de Deus, e porque eu sei que Ele não vai me perguntar: por que você não foi como Moisés, que abriu o Mar Vermelho? Por que você não foi como Abraão, o pai da fé? Ele vai simplesmente me perguntar: por que você não foi Súzia? Por que você não foi Súzia? O que Deus quer de nós é que nós sejamos nós mesmos. E nós seremos nós mesmos, a nossa realização máxima, ela ocorrerá na medida em que nós experimentarmos a liberdade de Cristo.
verdade da fé na justiça de Cristo, a fé que atua pelo amor e na vida do Espírito. Que você seja você mesmo, aquilo que Deus o chamou para fazer. Você tem uma obra para fazer em Cristo, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.